Muito bem, 13 horas, 13 minutos. Boa tarde a você aqui na capital, em todo o estado, acompanhando a TV Meridional Band. Alô, Vilhena, muito boa tarde. Passando pelo Cacoal também, município de Cacoal, Ji-Paraná, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste, Ariquemes, Candeias, Porto Velho e na internet também com transmissão em tempo real no nosso Facebook. 1h mais 14 minutos voltando e destacamos o nosso quadro Saber Direito. A advogada, a doutora Aline Delfiol, é nossa convidada para falar um pouquinho sobre essa questão, né, de guarda compartilhada. Ela é especialista em direitos da família. Muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, agradeço o convite e espero colaborar com bastante conteúdo informativo para a audiência. Na realidade, esse é um assunto bem sensível no dia a dia das famílias, né? Agora, nessa época do ano, ele acaba tendo uma demanda maior. Tem diferença do momento específico para as festas de fim de ano, ou até mesmo férias escolares, para os momentos comuns que são encarados pelo casal quando há separação e tem filhos? Nessa época, o que acontece? É um acúmulo de situações. Nós temos as férias escolares, ou seja, criança em casa e programações para ocupar essa criança. Então, por exemplo, colônia de férias, de repente, viajar com a família para o interior, para fora do estado, etc. E também temos as festas de final de ano. Então, muitas vezes, o pai tem uma programação, a mãe tem uma outra programação, e aí é que surge o conflito. Por quê? Porque, normalmente, quando você não regulariza isso antes de separar, a situação fica um pouco mais complicada, porque um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, e a criança ou o adolescente fica ali no meio da confusão. Então, nessa época do ano, sim, acaba aumentando um pouquinho mais a procura por regularizar, ou pessoas querendo entender como é que funciona para tentar organizar ainda no final do ano, ou já organizar para o ano que vem, né? Quando a senhora fala sobre organizar para o final do ano, já está basicamente no final do ano. Talvez um cronograma agora é tardio, vai ter que ser resolvido através de um conflito, digamos assim, mas de discussão de direitos e deveres. O ideal mesmo seria uma programação. Se eu tenho o ano que vem, eu já tenho que tentar programar isso. O juiz pesa o querer da criança também, porque imagino que talvez, olha, eu quero ficar com a minha filha para tal lugar e a minha esposa, de repente, quer para uma outra situação. A opinião do filho, nesse momento, tem peso? Então, primeiro a gente tem que raciocinar como um todo. Em que sentido? Como você bem falou, agora já estamos, assim, final do segundo tempo, trazendo aí para o futebol. Por quê? Porque nós teremos o recesso forense. O que é isso? É como se fossem umas férias coletivas do judiciário. A partir do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro de 2024, o judiciário ele entra como se fosse uma férias coletiva, entendeu? Então, a gente não vai ter audiência, não vai ter prazo correndo, mas o que pode ser feito em termos de guarda e convivência? O casal, o ex-casal, na verdade, pai e mãe, conversarem sobre e definir questões práticas. Olha, nesse ano eu sei que a gente não vai conseguir organizar com o juiz, mas vamos combinar assim? Passa o Natal comigo, o Ano Novo com você. 10 dias de férias com você, 10 dias de férias comigo. Então, é possível verificar essa situação. O que você falou sobre se é levado em consideração a opinião da criança? Depende. Em alguns casos, a criança é ouvida, o adolescente, outros não. Mas, quando estamos diante de um litígio, há um setor psicossocial do tribunal em que ele escuta, sim, essa criança e entende, mais do que escutar, mas ele entende a dinâmica familiar envolvida, tanto na casa do pai quanto na casa da mãe, e ajuda o juiz a decidir o melhor para aquela criança, para aquele adolescente. No caso de discordância absoluta, só judicialmente mesmo, então? Infelizmente... Está rápido, está célere isso? Ou a Justiça tem pensado nessa grande demanda e tem oportunizado mais pessoas a resolver isso? Então, no processo judicial, é sempre incentivado que as pessoas façam um acordo, porque ninguém é melhor do que os pais para saber o que é melhor para o filho, né? O juiz ele é um estranho, ele não sabe quem é aquela família, quem é aquela criança, aquela mãe, etc. Então, o ideal é que o casal entre em um consenso, e isso é estimulado ao longo do processo. Mas não tendo consenso de forma alguma, ou seja, eu quero X, o outro quer Y, o juiz vai ter que decidir. Então, quanto mais litígio, mais demora.
uma média para guarda compartilhar, para discussões de guarda e convivência num processo judicial litigioso, vamos colocar aí uma média de 1 ano, 6 meses, 1 ano e 6 meses para a nossa realidade de Rondônia. Até passou nos blocos anteriores que o nosso tribunal ganhou um prêmio, né? De fato, aqui no âmbito dos processos de família, é muito mais célere quando comparado a outros tribunais. Então, aqui a gente consegue, de certo modo, resolver um pouco mais rápido, né? A gente tem o auxílio do Estado para esse tipo de ação também? Por exemplo, a Defensoria Pública. É a Defensoria Pública o órgão adequado? Isso. Nesse caso, para quem não tem condições de pagar um advogado, a Defensoria Pública atua assistindo essas pessoas. Quando não há o cumprimento de um acordo realizado entre o ex-casal, quais são os procedimentos? Perfeita pergunta. Bom, primeiro, quando a gente fala em acordo, significa que os dois entraram no consenso com relação a algo, né? Então, por exemplo, combinamos aqui que finais de semana alternado. Vai passar um final de semana na minha casa, outro final de semana na casa do pai. Vai passar o Natal comigo, a véspera do Natal com o pai, por exemplo. Num acordo, o que é interessante? Já estipular cláusulas e formas em caso de descumprimento. Então, por exemplo, pode-se estipular uma multa a ser paga caso não cumpra o que foi combinado. Em alguns casos, acontece o que a gente chama de busca e apreensão. Eu, particularmente, considero essa como a última medida. Por quê? Porque ela é muito traumatizante para a criança e para o adolescente. Imagine que o adolescente está na casa do pai, tranquilo, maravilhoso, de repente chega a polícia, chega aquela situação, vem, vamos embora e etc. É muito traumatizante, mas é uma das formas, um dos meios de quando não há esse cumprimento. Então, por exemplo, tinha que entregar em casa às 7 horas da noite. Já virou o outro dia, não trouxe, não deu satisfação, não disse se aconteceu alguma coisa. A busca e apreensão é uma das medidas que possibilita essa questão do não cumprimento, né? Perfeito. Os acordos, eles só são validados, só têm peso em algum tipo de tramitação judicial, se eles forem feitos diante da justiça ou o acordo feito entre o próprio casal, ex-casal ali diretamente, tem validade. Às vezes entrou num consenso, fiz um cronograma, fiz a programação e por algum motivo uma das partes não cumpriu o que foi combinado. Aí é óbvio que uma das partes vai buscar o seu direito. Esse tipo de depoimento tem validade também para o processo? Aí é que mora o perigo do famoso acordo de boca, né? Aquela situação, não vamos levar para a justiça não, a gente resolveu aqui entre a gente, está ótimo, para que a gente vai gastar com advogado? Deixa para lá. E aí qual é o problema? Quando há um descumprimento. Como é que eu vou pedir o cumprimento de algo que não está formalizado? Como é que eu vou forçar você a cumprir algo que não está formalizado? E o que seria esse formalizado? O casal, o ex-casal, os pais, podem entrar um consenso com relação à vida daquela criança em termos de guarda e convivência e ir até o judiciário só para homologar. Fala, juiz, olha, não está legal aqui nosso relacionamento, a gente se separou, temos filhos em comuns e entendemos que o melhor para os nossos filhos é essa situação. Está aqui. O juiz vai analisar, vai encaminhar para o Ministério Público também vai analisar e, ao final, se tudo estiver ok, o juiz só vai homologar e aquilo ali vira lei entre as partes. Ou seja, não cumpriu, tem consequência. Como que vai cumprir? Como que é? Está lá escrito. Então, assim, esse acordo de boca, que é o quê? O acordo informal, que a gente combina aqui entre a gente e fica por isso mesmo, ele é muito frágil, né? Não tem como você executar, ele não gera uma segurança, acaba que uma pessoa fica refém do querer do outro, e é aí que os conflitos se intensificam. Agora, um outro ponto que tem que ser levado muito em consideração, doutora, acredito que tenha que ser também a parte do emocional da criança. Porque os pais, muitas das vezes, deixam as coisas se misturarem. O que há de indiferença entre os dois, eles usam, inclusive, a criança e o momento para se engalfinharem. Isso é um campo muito delicado. A justiça tem se preocupado com isso, e aí partindo da parte emocional, psicológica e tudo mais? Sim, com certeza. Existe um princípio muito forte quando a gente fala em processo de família, que é o melhor interesse da criança, o melhor interesse do menor. O juiz ele tem que observar, num processo judicial, não é o que é o melhor para a mãe, o que é melhor para o pai, é o que é o melhor para aquela criança, para aquele adolescente. Então, isso é o que vai guiar, é o que vai nortear a condução de um processo, quando ele é litigioso, né? Quando as partes não conseguem entrar em um consenso. Mas você perguntou, é observado isso? Sim. O próprio tribunal ele tem um núcleo psicossocial, que é formado por psicólogos, assistentes sociais, e eles observam toda a dinâmica familiar para auxiliar o juiz na hora de conduzir o processo, de decidir e etc.
Isso você falou, infelizmente, acontece muito, que a gente chama de alienação parental. Às vezes, sua mãe não presta, sua mãe fez isso para me humilhar, ela tá querendo se vingar. Ou então o contrário, seu pai não vale nada, seu pai abandonou a gente, etc. A criança não tem nada a ver com aquilo. Para a criança é o quê? É pai, mãe, ou então mãe e mãe, vale para casais homoafetivos, vale dizer, né? Pai e pai. Então, a criança ela não tem nada a ver do que aconteceu, por que acabou e etc. Pai e mãe continua. Então, é interessante também que os pais se policiem nesse quesito, para não transferir uma responsabilidade para a criança que não é dela, né? Pensar sempre no melhor que eles têm a oferecer para aquele indivíduo. Muito bem, então, são 13 horas e 23 minutos. Conversamos um pouquinho com a doutora Aline Delfinhol, advogada especialista em direitos da família. Guarda compartilhada, principalmente no período de férias e festas de final de ano. É delicado, acho que o ideal mesmo é criar uma forma de um cronograma e seguir acima de tudo. Doutora, obrigado pela vinda. Imagina, eu que agradeço, fico à disposição para novas oportunidades. E quem precisar de um auxílio jurídico, procura um advogado especializado, procura a Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem profissionais especializados na área de família e vamos tentar resolver os conflitos de uma forma consensual, chegar a um acordo, evitar um litígio, um desgaste, porque quem sofre? A criança e o adolescente. Perfeito. Saber Direito aqui na TV Meridional.